Olá, meus irmãos, que prazer estar com vocês, meu povo de Deus, do nosso campo missionário no sertão da Bahia, aí na região de Araci, Tucano, né? E pega aí nossos trechos de Quererá para frente, Baixinho de Fora, e eu até esqueço os nomes. Mas que prazer estar com vocês aqui neste momento, podendo trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, que primeiramente vem ao nosso coração natural, não é verdade? E tomando aqui um café na nossa área aqui, né, na varanda aqui, café, lembrando do café da Dona Maria, que bom, né? Que maravilha, estar tranquilo com vocês. Eu quero orar neste momento. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra e fazer dela o veículo por onde o Teu Espírito Santo transforma as nossas vidas e tantas vidas, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa despertar a Tua igreja para a obra missionária, ó Deus. Que possamos ver neste texto, nesta história verdadeira que Jesus compartilha conosco, a ação do Senhor sobre a vida da igreja. E nos mobiliza como igreja, nos impulsiona, Senhor Deus, para fazer a obra do reino do Senhor. Peço em nome de Jesus. Amém. Você está com a sua Bíblia na mão, com certeza? Abra aí em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, um texto que eu gosto muito, é muito prático esse texto, e ele fala muito sobre a ação da igreja, né? E ele diz assim, na linguagem de hoje: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. E ajuntou-se muita gente que não havia lugar nem mesmo no lado de fora, perto da porta. Olha, a casa estava cheia do lado de fora, né? A multidão ali. E enquanto Jesus anunciava a mensagem, a casa ia enchendo, né? A região em volta da casa, muita gente. Trouxeram então um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem que está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua cama e anda? Enquanto nós vamos falando, você vai escutar barulhos aqui da janela, né? E você está vendo ao fundo aqui algumas coisas de campos missionários por onde nós podemos passar, né? Que uma figura específica dos Andes, né? Essa aqui eu ganhei do Peru, essa aqui. Aqui, nosso chapeuzinho aqui de boiadeiro, né? Lá do campo nosso missionário. Isso aí, numa das idas aí, nós pudemos comprar. Umas coisinhas que vocês vão observando. Uma igreja que não é missionária, ela não é uma igreja, não é verdade? Porque a igreja, ela existe para ser missionária, ela existe para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Aí você pergunta para mim: é possível que uma igreja deixe de ser missionária? É possível, mas ao mesmo tempo ela perde a sua característica de igreja. Talvez ela passe a ser um ambiente de reunião social, de encontro de amigos, de compartilhar algumas coisas. Mas para que ela continue sendo igreja, ela precisa ser eficaz na obra missionária na região onde ela está instalada. Então, nós precisamos de textos da Bíblia como este que você está ouvindo. Nós lemos de Marcos capítulo 2, porque é muito prático esse texto para a vida da igreja, né? Esse texto fala que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus gostava muito, ele sempre ia em Cafarnaum. Tinha vários motivos que ele ia por lá. Uma vez ele estava na casa de Pedro, né? E
curou, inclusive, a sogra de Pedro. Estava com febre. Jesus fez coisas tão grandes em Cafarnaum. E ele estava em Cafarnaum e as pessoas souberam, porque a fama dele já havia alastrado toda a região. Onde está a ação de Deus, as pessoas ficam sabendo que o poder de Deus está agindo. A igreja precisa ser uma agência onde, no lugar que ela está, as pessoas fiquem alvoroçadas de querer estar naquele lugar, porque coisas extraordinárias acontecem ali. Coisas sobrenaturais acontecem ali. Jesus estava em Cafarnaum mais uma vez. Não precisa dizer nada. A multidão foi atrás dele. Casa cheia, não é? Muita gente. E aqui vão algumas lições interessantes que mostram a ação, a eficácia da vida de uma igreja na obra missionária, uma igreja prática na obra missionária. Um cafezinho, né? Porque, afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Diz o texto que Jesus estava lá e enquanto Jesus estava agindo, a igreja também estava agindo. A igreja aqui ela é representada por 4 pessoas que estavam ali participando desse momento de milagre do Senhor Jesus. 4 pessoas representam a igreja. 4 pessoas representam 4 cantos, 4 áreas. 4 pessoas representam 4 cabeças trabalhando. Boa vontade, ajuda mútua. A primeira coisa que eu destaco aqui, que eu quero destacar aqui para uma igreja missionária, é a ajuda mútua, a cooperação. É engraçado que eles 4 saíram com a mesma boa vontade. Olha um destaque. A obra missionária, ela exige ação do coração. É preciso que nós coloquemos os nossos corações diante do Senhor. Porque tem coisas que somente o coração vai ter a percepção. Às vezes nós temos a percepção mental, mas não temos a do coração, da boa vontade. Quer um exemplo? Um outro milagre de Jesus. Os discípulos estavam com Jesus, esse texto está em João capítulo 9, a partir do verso 1. Jesus estava andando com Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João eram aqueles que estavam sempre com Jesus. E aí um dos discípulos olhando falou assim, ouviu de longe, né, um homem cego de nascença. E aí ele diz assim para Jesus, ele pergunta, Senhor, quem pecou? Foi aquele homem ou foram os seus pais para que ele nascesse cego? Ora, Jesus não queria saber de perguntas, de falatório. Na verdade, o que importa para Jesus não é quem pecou. É hora de fazer milagre. E aquele momento era a hora de fazer milagres. E os discípulos deviam ter falado com Jesus, Jesus, posso ir correndo eu, estender a mão, e o Senhor cura aquele homem? Jesus certamente diria, claro que eu curo. Mas aquele discípulo de Jesus não agiu com o coração, ele agiu com a mente. Ele queria saber quem pecou. Isso não interessava para Jesus. Esses homens aqui, neste momento, agem primeiro com o coração, com a boa vontade. A obra missionária, ela precisa de paixão, amor pelas almas perdidas. Olhar as pessoas com os olhos e o coração de Deus. Eu sei que, por exemplo, como é que a obra missionária começou em Baixinha de Fora? Ela começa através do amor, do coração, de um casal chamado Valmir e Renalva, que estando de férias em São Paulo, ela retorna para sua terra e o Valmir e a Renalva olharam as pessoas com os olhos e o coração de Deus e viram aquelas pessoas indo para o inferno e pensaram consigo, nós não podemos deixar as pessoas ir ao inferno, nós temos que pegar essas pessoas e levá-las para os céus. E começaram a visitar as pessoas. Esses homens, e aqui estão, eles primeiro agiram com a boa vontade do coração. Não importa como vamos levar esse paralítico até Jesus. Importa é que nós vamos levar. Então, preste atenção. Coração. Olhar a pessoa e falar assim, esse homem precisa ver Jesus. No caminho de levar esse
esse paralítico, né? Cada um pega numa ponta da maca. Você sabe o que é uma maca? Maca é aquela padiola tipo de guerra que está dizendo aqui. Não é essa moderna não, gente. Não, é aquela tipo antiga, feita de madeira, com 2 paus, não é? E um pano no meio. 4 pessoas pegam ali, um negócio bem rústico mesmo, e transportaram aquele paralítico. Você está pensando que é aquela cadeira de roda moderna? Não. Motorizada? Não. É aquele negócio rústico, antigo mesmo, bruto. Pega os 4, cada um num canto. A obra missionária, ela precisa de várias mãos, cada um num canto, numa ação. E esses homens então saem. Quando esses homens, eles se deparam com aquela multidão em volta da casa, como entrar ali? Não dava para entrar, muita gente. E todo mundo queria receber uma cura ou ver Jesus, não é? Porque Jesus estava ali. E eles chegam então com aquela padiola, com aquela maca, com aquele paralítico ali. Aí vem a mente. Porque primeiro o coração e segundo a mente. Como entrar com aquele homem onde estava Jesus? Praticamente impossível. Então eles pensaram, por onde vamos entrar? Não dá para ir por baixo da terra. Não dá para ir voando que nós não temos asas. Não dá para ir de outro jeito. E eles então, eu tenho certeza, eles com aquela maca daquele paralítico, eles foram cavando o buraco ali, empurrando a multidão e a turma incomodada, brigando, xingando. Preste atenção nisto. A obra missionária sempre é um esforço muito grande. Sempre é um esforço. Você vai ter que empurrar a multidão, muitas vezes ir contra a multidão. Você vai ter que fazer força. Às vezes a igreja não aceita o impulso missionário que o seu obreiro, que o pastor, que o missionário dá na igreja. Não aceita. Não tem a visão de Deus. Mas quem está com o paralítico nas mãos sabe qual é a necessidade. Quem tem o coração na obra do Senhor sabe. Eles usaram a cabeça. O que vamos fazer agora? Entrar pela porta estreita não dá. Você sabe casa de pau a pique? Era mais ou menos o tipo de casa dessa época. Era isto. Você sabe aquele telhado de casa de pau a pique? É isto, é esse telhado mais ou menos. Não era uma laje, que alguém põe uma escada, não tinha elevador, nada disso. Eu fico pensando, que esforço aqueles homens tiveram. Como é que eles subiram ali naquele telhado? O telhado era baixo, mas como subir com um homem paralítico? Um homem pesado. E o esforço daqueles 4 homens fez com que eles tiveram a criatividade, a boa vontade de coração, fez com que eles tiveram a criatividade de abrir um buraco no telhado. Não tem como. Não dá para entrar pela porta. Mas aí vem a pergunta, abrir um buraco no telhado de uma casa que não é sua? Não é um absurdo isso? Se é nesse tempo, né, as pessoas vão dizer assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hoje, as pessoas são muito cheias de coisinha para fazer a obra missionária, sabe? Fica criando dificuldade. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, que hoje dá muita coisa, muito processo na justiça. Qualquer coisa que você faz, as pessoas dizem que você está fazendo alguma coisa que comete crime, não é? Tem que tomar cuidado. Mas não pode ter muita frescurinha, não pode ter muito nhenhenhé, né? Muito tititi, mimimi para fazer obras missionárias. Tem que ir encontrar os recursos que aparecerem, são os recursos que você vai usar. Eles tinham lá o telhado. E aí, como é que faz? Eles foram abrindo o telhado, né? Não era telha igual as que a gente conhece, que tem na sua casa às vezes, né? Não, é abrir o telhado. Quebrar, tirar aquelas palhas que tinha em cima, abrir. A obra missionária também impõe riscos. Você acha que aquele telhado tinha a estrutura que os telhados têm hoje? Caibro, madeiramento, ripas? Não tinha. Risco muito grande deles caírem, do paralítico cair. E é um risco muito grande. Esse é o momento em que, aliado ao coração e à mente, vai a fé. A fé ultrapassa as fronteiras. Você sabe quando, por exemplo, o coração manda você ir, vai e faça.
E a mente diz, tome cuidado. Ou ela dá caminho, dá criatividade, mas ela diz, tome cuidado. E vem a fé e diz, pode ir em frente. A fé ultrapassa os limites da mente, da razão, do raciocínio, do impossível, não é? A fé vai um pouco mais adiante. E aqueles homens, então, como obra missionária sempre impõe riscos, eles se arriscaram, eles subiram naquele telhado. O bacana, o joia nisso aí, o bacana nisso aí que eu olho pro texto, é quando quem está dentro da casa. Agora você imagina, está lá dentro da casa, Jesus, estão aqueles homens ali, os discípulos estavam dentro da casa. Aí de repente começa a escutar aquele barulhão lá no telhado, a turma destelhando a casa do homem. E aí começa a fazer aquele paralítico aparecer. Quando Jesus olha aquela cena, meus irmãos, poxa vida, os céus se encontraram com a terra. Quando Jesus olhou aquela cena, ele disse, isto é fé, isto é trabalho da igreja, isto é boa vontade de fazer a obra missionária. Jesus simplesmente olhou. Ele não perguntou, vocês são doidos, quebraram o telhado da casa que não é de vocês? Ele não falou isso. Jesus não falou assim, vocês não estão vendo o perigo disto? Vocês vão cair todo mundo daí, seus bandos de louco. Não, Jesus não disse isso. Quando Jesus viu aquela coragem, Jesus simplesmente disse para o homem, ele disse assim, olha que fé tremenda que vocês têm. O problema desse homem é pecado. Mas eu não quero nem saber quais são os pecados que ele tem. Ele disse, os seus pecados estão perdoados. Interessante, né? E aí o homem recebeu a cura ali naquele teto. E foi ali que ele foi curado. Eu destaquei a você 3 órgãos do corpo humano que entraram em ação. Que foram o coração, primeiro o coração, olhar a necessidade do outro. Boa vontade para com as pessoas. Boa vontade para com Deus. Sempre boa vontade. Eu tenho percebido que falta boa vontade muitas vezes. Tenha boa vontade para com a obra de Deus e para com as pessoas, sempre, sempre. Segunda coisa que nós destacamos, não é? Qual foi? Depois do coração, a mente. Buscar alternativa. Como fazer? Busque alternativas fáceis, simples para se fazer. Terceira coisa é que a fé impulsionou a boa vontade e a inteligência. A fé fez com que aqueles homens subissem. Não é? E eu quero destacar agora o que eu falei no começo. As mãos. As mãos. 4 pessoas seguraram aquela maca. 2 paus compridos, talvez 2 metros cada pau, e com um pano no meio. As mãos. Pode ser que tudo esteja quase pronto, mas se a gente não colocar as mãos e começar a fazer a coisa, nada vai acontecer. Aquele paralítico não seria visto por Jesus se aqueles 4 homens não colocassem as mãos na maca dele. Aquele homem não teria tido a experiência de cura. Os céus não teriam se encontrado com a terra. Aqueles homens representando a igreja não colocassem as mãos segurando ali. A multidão toda presenciou o milagre de Jesus. Começou com as mãos. Junto com as mãos estava a fé, estava a boa vontade, estava a inteligência. O que eles tinham para fazer? É o que eles tinham, era aquilo. Eu espero que você possa ser um instrumento de Deus para a sua igreja, para o dia a dia da igreja, da comunidade onde você está, o povo que você convive. Você tenha boa vontade de coração para com as pessoas. Que você peça a Deus sabedoria. Que você haja com fé, mas que você ponha as mãos no arado e faça a obra do Senhor desse jeito. Unidos, os 4.
estavam unidos. Você imagina, por exemplo, unidos, né? Como nós fazemos muito mais. Você imaginou se não tivesse uma ponta da maca estaria arrastando no chão ali, né? Ia cair o paralítico, né? Talvez piorasse a situação dele. Mas 4 segurando, dá equilíbrio. Una-se ao irmão que está com boa vontade. Arraste junto de você aquele irmão que está mais desanimado. Mas traga junto de você. Não faça sozinho. Mas se você fizer sozinho, chame alguém no meio do caminho. Indo fazendo, chame alguém. Faça sozinho por pouco tempo, mas sempre chame alguém. Não faça sozinho simplesmente para dizer, eu estou fazendo, o que importa é que eu estou fazendo. Deus está vendo. Certo que Deus está vendo, mas nós precisamos trazer outras pessoas para participar. Espero que você possa ouvir essa palavra e ela possa ter utilidade no seu coração para que nós possamos melhorar a nossa ação missionária para com a nossa igreja. Uma igreja missionária. Ela age com o coração, com boa vontade. Ela age com a mente, com a organização de como fazer. Ela põe as mãos no arado. Ela age com fé. Quando as dificuldades vierem, ela age com fé. Agora, uma coisa interessante, que ela persevera. Ela encontra barreiras. A multidão foi barreira. Mas ela insiste. Ela persevera. Ela vai em frente. Não desiste. Então, se hoje está difícil, insista. Deus está nesse negócio conosco. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Espero que você tire proveito dessa palavra para o seu coração, para a sua igreja. E que Deus use você, igreja, como instrumento nas suas mãos. Que use você, pessoa, para se unir a outra pessoa e que a igreja seja forte para a obra missionária. Fique na paz, meus irmãos. Deus os abençoe.